Obrigado. Pedro se achava um homem muito sábio, muito inteligente. Ninguém era capaz de ser tão íntimo de Jesus como Pedro. Esse era o pensamento de Pedro. Alguém que de fato encontrou Jesus, conheceu Jesus, foi discipulado por Jesus, e dentro de si, ele dizia: eu sou o homem que conhece Jesus de perto. Querido, mas eu quero que você compreenda nesse texto. Pedro era alguém que conheceu realmente Jesus, teve uma intimidade com Jesus, caminhou com Jesus, e Jesus foi lá, acendeu a fogueira, levou o pão, levou ali o vinho, sabe, assou o peixe, e começaram a comer e fazer um grande discipulado. Se fosse nós aqui, na beira do mar ou do rio, eu tenho certeza que nós ia comer carne assada ou cuscuz temperado. Mas Jesus decidiu comer pão, peixe e um pouco do cálice, para mostrar um pouco do seu amor para Pedro. Pedro, eu quero mostrar o quanto que eu te amo. Nós vamos usar duas palavras que no português, na nossa língua, não tem diferença do amor. É amor, 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 amor e pronto. E amar. Mas a gente vai usar duas palavras lá já no final da ministração: filéu e agapau, que é um amor sincero e um amor de amigos. Ele dizia naquele momento que Pedro senta com Jesus, e Jesus acende a fogueira, assa o peixe ali, compartilha o pão, compartilha o cálice. Ali acontece algo extraordinário na vida de Pedro, um discipulado. Eu fico me perguntando, Pedro foi discipulado por Jesus, sim ou não? Sim. A melhor pessoa para se discipular, a melhor pessoa para se sentar e ouvi-lo sem cessar os ouvidos. E aí Pedro foi discipulado por Jesus, e o que veio na minha mente foi uma pergunta: já pensou, querido, você ou eu se discipulando com Jesus, o que você iria dizer para Jesus? Qual seria a sua resposta para Jesus? O que você iria dizer para Jesus sentando de frente com Ele? Ele já te conhece. Se fosse eu, a única coisa que eu iria dizer é: Senhor, eu sou um pecador, imprepotente, mentiroso, enganador, então me ajude. Mas Pedro sentou com Jesus, ouviu e foi discipulado. E eu quero que você entenda algo aqui, querido, em cima desse texto. Quando Simão começa a andar com Jesus, aqui você compreende que já era o fim para Jesus ali, já estava caminhando para a cruz do Calvário. E eu fico pensando, sabe, quando Pedro é reconhecido por uma criada, que essa criada diz assim: olha, você é um deles. Você é um deles e eu te conheço. Você sabe por quê que Simão, filho de Jonas, era parecido com Jesus? Porque as mesmas palavras que Jesus declarava sobre a terra, Simão, filho de Jonas, também declarava. Quer ver um exemplo? Jesus cumprimentava a sua igreja com a paz do Senhor. Graças e paz, meu amado. Eita, aleluia, varão. É forte. Jesus falava: meu querido, meu amado, varão de guerra. Ninguém usava essa expressão de varão, mas usava uma expressão de irmão querido. E Jesus usava essas expressões sobre a terra. A tendência dos discípulos era fazer a mesma coisa. A forma em que Jesus se expressava, Simão também se expressava.
Por isso que uma criada reconheceu a face de Pedro e disse: olha, você é um deles, você parece com Jesus. O gesto que você tem, a forma que você fala, parece com Jesus. Você é um deles. E automaticamente Pedro disse que não. Pedro fala: não, eu não sou um deles, eu não conheço esse homem, nunca nem vi na minha vida, não sei nem como que é ele. Você já pensou aquela cena? Jesus sendo levado para a cruz do Calvário. E no momento em que Jesus é levado, Pedro bate de frente com Jesus. E Pedro vê Jesus sendo levado para ser crucificado. E a promessa se cumpriu de que Pedro iria negar Jesus. Acredito que Jesus olhou assim para Pedro. Se fosse eu ia dizer assim: eu não te disse, Pedro, que tu ia me negar 3 vezes? Eu te disse. Mas como era Jesus, ele só olhou com um olhar de amor. E olhando para Pedro, naquele olhar, tu é Pedro. Naquele olhar, Jesus disse assim: eu te amo e vou te dar uma segunda chance. E naquele momento Pedro estava vendo Jesus sendo levado. E quando Jesus estava sendo levado, a sensação que tinha dentro do coração de Pedro é que o mundo estava caindo ao seu redor. Nada para ele mais fazia sentido. Irmão, mas quando eu digo que Simão era um líder nato, o cara era extraordinário. Que no momento em que ele nega Jesus, ele poderia desistir da sua caminhada, desistir de tudo, viver a sua vida secular, morrer como seus avós morreram e viver a sua vida do jeito que ele queria. Ele saiu de dentro daquele espaço ali, onde Jesus estava sendo levado para ser crucificado, reúne todos os discípulos que estavam com ele, levam para o barco e vão pescar. Um líder nato. O cara muito usado por Deus. E querido por Jesus. Ele vai para o mar pescar com os discípulos, com os 12 que estavam ali. Se fosse eu acho que eu tinha dito: olha, Jesus, fiz besteira, acabou para mim. Mas Pedro não. Reuniu todos os discípulos, foi para o barco, foram pescar. E a história estava se repetindo mais uma vez na vida de Pedro. Você sabe por quê, queridos? A Bíblia conta que eles pegaram 150 peixes. A Bíblia notifica isso. Agora, porque eu não sei. Eram peixes grandes. E a sensação que Pedro tem é que ele negou Cristo, renunciou o que era essencial na vida dele, e ele deixa de caminhar por uns segundos, por alguns dias, porque ele negou Jesus. E Pedro, nesse momento em que a história vai relatando que depois que esse homem nega Cristo, ele passa a caminhar com os discípulos. Só que o que mais me intriga é que Pedro prometeu para Jesus mundo e fundos. E Senhor, eu te amo. Se for possível, vou ser preso pela tua palavra. Se for possível, vou ser preso pelo teu evangelho. Se for possível, eu vou te proteger, ninguém vai lhe crucificar. Queridos, não prometa para Jesus mundo e fundos. Seja sincero. Talvez, querido Deus, Ele não quer hoje de você só uma entrega simples. Mas eu arrisco a dizer que Jesus quer tudo de você. E se o seu tudo for pouco hoje, não importa se é pouco, mas Ele quer tudo.
Ah, mas o meu tudo é pouco, então comece com o pouco que você tem. Comece a conhecer realmente quem é Jesus na sua vida. Queridos, e uma dessas expressões que Jesus usa de não chamar Pedro, ele chama Simão, filho de Jonas. Era um nome carinhoso que Jesus se expressava para Pedro. Um momento em que Pedro deixou de caminhar com Jesus ali por alguns momentos. O Senhor reconhece Pedro com amor. E ele chama Simão, filho de Jonas, porque Jesus já conhecia ele. Queridos, o Senhor, ele já te conhece. Ele sabe onde você errou. E se Jesus sabe onde você errou, entenda isso aqui, ele não vai olhar para o seu passado. Ele sabia que Pedro estava sendo peneirado. Pedro estava passando pela peneira. Sabe, naquele momento ali que Jesus estava indo, sabe, ser crucificado, que ele passa por Pedro, que ele olha o semblante de Pedro, Jesus não fala nada, porque ele percebe dentro do seu coração, olha para Pedro e diz assim: olha Pedro, eu sei que você está passando pela peneira, você está sendo peneirado. Talvez Jesus poderia acabar com aquele sofrimento de Pedro numa questão de segundos. Mas Jesus olha para dentro daquele homem e vê que aquele homem está sendo peneirado. Nós passamos pela peneira, queridos. Às vezes nós enfrentamos uma situação que o único pensamento que nós temos é o pensamento de Pedro. De pegar seu barco e ir para o rio pescar ou para o mar pescar, sabe, querer esquecer tudo o que aconteceu, porque o mundo caiu ao nosso redor, nada mais faz sentido, porque eu neguei aquele que tudo sabe, o Criador do universo, eu neguei a pessoa que tudo sabe, ele sabia que eu como homem iria negá-lo, ele me conhece. Queridos, e eu quero que você observe esse texto. Que o mais interessante é que quando ele estava no barco ali, quem está entendendo aqui, querido? Quando ele estava no barco, um dos discípulos vê Jesus andando sobre as águas. E ele pergunta: quem é aquele homem ali? Sabe, querido, sabe o que é que mais me empolga? É a empolgação de Pedro, de Simão. A empolgação dele me empolga, sabe? Já estavam faltando assim, eu acredito que uns 500 metros para chegar na beira da praia. Sabe, para pisar seus pés naquela areia ali. Só que de repente, Pedro é Pedro, irmão. Todo Pedro é agitado. Todo Pedro tem um gás que não acaba. Eu tiro pelo meu filho aqui, irmão. A gente peleja para mim dormir. Dorme em casa, menino. Não, ele só gosta de dormir na igreja. Aqui que é o lugar, acho que é por causa do ar. Dorme em casa. Não, pai, não quero dormir não, eu quero brincar. Brinca, irmão, brinca e abre o portão e vai correr para dentro de casa, abre o portão, fecha o portão. Mas quando chega na igreja ele dorme. Aqui, ó. Oh, meu Deus, que cena linda. É Pedro, irmão. Sabe, querido, faltando ali 500 metros, Pedro pula de dentro do barco e: Senhor, se faltou, então manda que eu volte ao encontro. E Jesus vem. E ele vai, querido. Por que não entra na minha cabeça por que Pedro não esperou chegar, sabe, até na beira do mar, querido? E dar um abraço em Jesus? Não, querido, ele quis andar sobre as águas, conhecer Jesus, sabe, aquela empolgação, porque ele percebeu que ele passou pela peneira e negou aquele que tudo sabe. Ele queria dar um abraço em Jesus mesmo ali, sabe, bem no fundo do mar ali, conhecer Jesus de uma forma extraordinária.
Todos os discípulos esperaram chegar ali na beira do mar e sentar com Jesus. Pedro não. Com a sua empolgação, ele me empolga também. É hora que eu vou no Rio Tocantins, eu digo assim, Senhor, deixa eu andar só como o Pedro andou, só um pouquinho, só 500 metros. Depois eu posso afundar aqui, não tem nada. E se não souber nadar, né? Igual ele, né? A empolgação de Pedro, irmão, é extraordinário. Às vezes eu coço a cabeça porque ele não esperou chegar até na beira ali do mar e abraçar Jesus e conhecer Jesus de novo, sabe? Olhar para ele e dizer, Senhor, eu errei. Mas o amor de Jesus não é igual ao amor de mãe. É melhor. Sabe, querido, se você errar, você que mora com sua mãe, a sua mãe, ela vai lhe dar uma orientação. Jesus orientou Pedro. Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro, 3 vezes você vai me negar, Pedro. Você está ouvindo, Pedro? Tá? Certo. 3 vezes. E Pedro, não, Senhor. Eu não. Mateus, eu não. E sabe, querido, e aconteceu. Pedro negou. E se você fizer alguma coisa na sua casa que sua mãe já lhe disse para você não fazer, se você errar, o que sua mãe ela vai dizer? Eu não te disse que não era para tu fazer. Você é teimoso, você é teimosa, eu disse para você não fazer. É isso que nós ouvimos dos nossos pais. Só que Jesus não, querido. Olhou para Pedro com amor carinhoso. Dentro de si, o que Jesus estava dizendo era: eu vou te dar mais uma chance. Mais uma chance para você, Pedro. Você não errou comigo. Você não acreditou nas minhas promessas. Mas quando eu ressuscitar, eu vou te dar mais uma chance. E foi o que Jesus fez. Jesus deu mais uma chance para Simão, filho de Jonas. Queridos, uma das coisas que eu acho mais interessante é que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, você me amas? E Pedro responde que ama Jesus. Você sabe o que é que eu acho incrível nesse texto? É que quando Jesus pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro estava dizendo assim para Jesus: tu sabes que eu não posso te enganar. Você me conhece de todo o meu coração. Bora continuar lendo aqui Lucas. Vamos lá para o verso 37. E diz assim: pois eu vos digo que é necessário que aquilo que está escrito se cumpra em mim. E ele foi contado entre os transgressores, porque as coisas que me dizem a respeito têm fim. Só até aqui. E eu quero que você vá para João, capítulo 21. João 21. E o versículo 12. Bora para o 12. Que diz assim: disse-lhe Jesus, João 21, 12. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, pegou o pão, deu-lhe semelhantemente o peixe. Foi esta a 3ª vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Assim,
Tendo ele jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Verso 16. E ele disse novamente, pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E ele disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, gosta de mim? E Pedro estressou-se por ele ter dito na terceira vez: gosta de mim? E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto de ti. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Esse texto conta aqui um amor que Pedro tem dentro de si. As cartas de Pedro, querido, fala de amor. Um homem amoroso, carinhoso. Se você ler as cartas de Pedro, você vai compreender que Pedro é um homem amoroso. E quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu não posso te enganar. Você sabe de todas as coisas. Você conhece o meu coração. Jesus conhece o nosso coração. Como eu posso enganar alguém que sabe de todas as coisas? Querido, quando Simão Pedro passou pela peneira, Simão Pedro estava forjando o seu caráter. Por isso que Jesus forma nessa terra o primeiro pastor com um caráter transformado, um homem que sabe amar, um homem que realmente é um líder extraordinário, que é Pedro. E Jesus forma o caráter desse homem. E forma o primeiro pastor nessa terra. E Jesus também, queridos, perguntou: Pedro, você me ama? E a primeira coisa que Jesus fez foi confrontar o coração de Pedro. Você quer conhecer alguém, querido? Como Jesus conheceu Pedro? Jesus conheceu Pedro perguntando: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Você quer conhecer alguém? Não pergunta o que ele faz, pergunta o que ele ama. Quando você pergunta o que essa pessoa ama, ele vai te dar uma resposta de acordo com o princípio bíblico. Sabe, Jesus não quer saber o que você faz. Jesus não quer saber o que você fez. Sabe, a única coisa que Jesus quis saber de Pedro é: Pedro, eu não quero saber o que você fez, o que você faz. O que eu quero saber é se você me ama. Aí Pedro olha e fala: Senhor, tu sabes que eu te amo, eu gosto de ti, Senhor. E quando Pedro revelou: Senhor, tu sabes que te amo, então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava mostrando ali era: se Pedro amasse mais os pequeninos que estavam com ele, ele não poderia apacentar as ovelhas. Quando você pergunta para alguém o que ele ama, ele vai dizer que ama bolo de chocolate, ama o seu cachorrinho. Aqui tem dois tipos de amor, queridos. Tem um amor sincero e um amor de amigos. Sabe, e quando eu pergunto para a Carol o que é que ela ama, ela vai dizer que ama o Olaf, a Jade, os cachorros dela lá que ela tem. Mas se eu perguntar para o João, ele gosta da Peppa. Eu gosto da Peppa, irmão. Cadê? Ele fala assim: não, eu amo a Peppa. É? Vigia, vai cuidar dos pecados. Mas se eu perguntar para ele, ele ama bolo de chocolate. Mas é um amor passageiro. Amar objeto que está sobre essa terra, tudo passa. A forma em que eu amo o meu trabalho não é a forma que eu amo a minha esposa. Eu amo a minha esposa
esse amor é incondicional. Eu amo o meu trabalho, esse amor é temporário. Porque tem dia que eu não quero trabalhar, irmão. Quero ficar deitado. Mas aí você entende, querido, que existe um amor que você pode entender que é sincero e que não é sincero. Mas quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Foi um amor sincero. Senhor, tu sabes que eu te amo. Se não fosse um amor sincero, Jesus dizia assim: então Pedro, continua pescando, não apacenta as minhas ovelhas. Como foi sincero, Jesus confiou no amor de Pedro e falou: apacenta os meus cordeiros. Talvez, se não fosse um amor sincero, ia ser como o amor, sabe, querido, de Judas, que mesmo na mesa, Jesus revelando quem esse é o traidor, não continuou amando Jesus, pegou a corda e se enforcou. Esse não é um amor sincero. Sabe o que Judas amava? 30 moedas de prata. Sabe o que Pedro amava? Jesus. A diferença de Judas para Pedro é que Simão Pedro, amava Jesus. A diferença de Judas para Pedro é que Judas amava 30 moedas de prata e não Jesus. O que eu amo vai definir quem eu sou e o que eu posso fazer no reino. Pedro amava apacentar as ovelhas de fato, porque se ele não amasse apacentar as ovelhas, ele não teria levado todos os discípulos para o barco para ir pescar, até a terceira vez que Jesus foi revelado para os seus discípulos. Pedro, você me ama? E Pedro, ele dá uma resposta para Jesus, meio que estressado. E eu quero que você entenda, querido, quando Pedro errou, que Pedro se encontrou com Jesus, Jesus não perguntou para Pedro como que ele estava, depois de ter negado ele. Talvez se você errasse comigo, eu ia te perguntar: como que você está, depois de ter causado um caos na minha vida? Eu não tenho coragem de dizer isso não, irmão. Eu vou ficar intrigado contigo para sempre. Está repreendido. Mas, querido, aqui você pode perceber que talvez você pode ter pensado que Jesus teve um discipulado com Pedro. Simão Pedro falou assim: Pedro, e aí, cara, como que você se sente depois de ter me traído? Eu não te avisei, abençoado. Aí Jesus olha para Pedro, querido, e não pergunta para Pedro como que ele está. Talvez você poderia pensar um filme passando na sua cabeça, e esse filme talvez seria assim: Pedro, por que você me traiu? Por que você fugiu? Por que você mentiu? Por que você não colocou a sua esperança em mim? Mas não, querido, Jesus não perguntou como que ele estava, porque dentro de Jesus ele sabia que a peneira forjou o caráter de Pedro. Você sabe o que acontece com o jovenzinho de hoje? É que aconteceu um probleminha lá em casa. Ele, não vou para a igreja hoje não, eu estou em casa, estou passando. Ah, meu irmão, para com isso. Aí aconteceu uma coisa lá na faculdade, ou aconteceu uma coisa no seu trabalho, ou aconteceu uma coisa com a sua mãe, o seu tio, o seu pai, eu não sei com quem você mora, mas aí aconteceu algo e você: pois é, por isso que eu não gosto de negócio de igreja, que todo enquanto... Irmão, a peneira é para forjar o teu caráter. John Wesley disse um dia: enquanto eu não ensino a minha geração, o diabo vai possuindo cada um deles. Você quer ser possuído aqui pelo diabo? Não, irmão. Queremos ser ensinados pelo Senhor. Aí você conseguiu um emprego extraordinário, você começou a ganhar dinheiro, ou talvez você começou a trabalhar muito e ganhou pouco dinheiro, mas o cansaço está lhe vencendo. E você começa a dizer para Jesus: Senhor, eu não quero caminhar contigo por esses dias, eu quero férias.
Já pensou, irmão, no dia que você decide tirar férias e as trombetas começam a tocar? Senhor, acabou a férias, me espera, Jesus. Já era, irmão. Tchau. Enquanto você tira férias, eu estou em casa dizendo: I love you, my Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, meu Jesus. Eu quero ser, sabe, arrebatado pelo Senhor. Eu não quero ficar nessa terra. Você sabe por quê, querido? Porque Pedro sabia que dentro do seu coração ele tinha negado Jesus. Querido, e Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Jesus poderia ter perguntado assim: Pedro, por que você engana as pessoas que estão contigo? Por que você é orgulhoso? Por que você é mentiroso? Por quê? Mas não, Jesus perguntou se realmente ela amava. Quem ama Jesus gosta de cuidar de pessoas. Todas as pessoas que amam Jesus gostam de cuidar de pessoas. Não é eu que estou dizendo, querido, é a Bíblia. Ou você acha que um cordeiro é um animal, querido, que você tem que apacentar? Não, a Bíblia relata de homens que estão sobre essa terra. Quem ama a Deus, quem ama Jesus, tem que amar pessoas, gosta de cuidar de pessoas. Querido, e Jesus usa duas palavras, que a primeira palavra é agapau, que é um amor compromisso, um amor de emoções, um amor que tem sentimentos, um amor que diz que você está comigo ou não, um amor que olhou para Pedro e Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você está comigo ou não? Pedro, você me ama ou não? Esse é o amor agapau. Pedro, você está comigo ou não? E Pedro fala: Senhor, eu estou contigo, eu te amo. Pode subir aqui o ministério de louvor. Eu te amo. Tiago, vem cá. E para você entender isso,